Estamos na nossa série de Esther. Coragem, providência e vitória. Antes de começar o que eu tenho a dizer hoje, eu gostaria de recapitular algumas coisas com os irmãos. Esta série foi dividida entre eu, o Rafael, o Henrique e o Juan. E é interessante porque não tem como nós falarmos do que vamos falar hoje sem ter uma nova contextualização, sem eu relembrar algumas coisas muito importantes da história de Esther. Obrigado, Deus. Eu sei que foi dito já isso, mas eu quero te relembrar algumas coisas para que a gente converse essa noite. Quero te relembrar que quando Salomão construiu o templo a Deus, que Davi teve a iniciativa, mas foi Salomão quem Deus escolheu para que ele fizesse o templo. O povo de Deus teve um tempo longe, teve um tempo rebelde, e uma grande potência aniquilou o povo de Deus, levando novamente cativo o povo de Deus para onde? Babilônia. E se você parar e pensar comigo, a história do povo de Deus é sempre assim. O povo de Deus se achega a Deus, se quebranta a Deus. Depois de um tempo que as coisas estão caminhando e parece que as coisas estão fluindo, o povo começa a se estribar nos seus pensamentos, naquilo que entende como sabedoria. Em decorrência disso, um afastamento espiritual, um distanciamento, um relaxamento na vida espiritual. E a Babilônia, uma grande potência, imaginando nos dias de hoje, imagine os Estados Unidos, aquele que é o dono de uma boa moeda. Imagine uma grande potência. Hoje, se você for pensar numa grande potência, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? É Estados Unidos. Naquela época, a Babilônia era algo bem potente. E eles chegam até Jerusalém e eles trazem exilado o povo de Deus. E aí começa todo o processo até chegarmos na história de Esther. Tenho que te relembrar que a gente lê a Bíblia e às vezes a gente acha que as coisas aconteceram em uma semana, em um mês, mas se passaram vários e vários anos. Foram aproximadamente 50 anos desde que o povo foi cativo até ter a liberação total para que voltasse para a terra e pudesse reconstruir o templo. O templo fosse edificado novamente. E a história de Esther, o livro de Esther, digamos assim, para que fique um pouco mais fácil o entendimento, demora aproximadamente uns 10 anos para que tudo isso que nós lemos em todos os capítulos de Esther aconteçam. E se você parar e pensar, e se você já leu o livro de Esther, se você não leu, eu te desafio a ler, ainda mais depois da série. Agora você tem várias e várias dicas para entender melhor o que se passa no livro de Esther. Mas o livro de Esther, ele não é citado o nome de Deus. O nome de Deus não é citado. Se você achar no livro de Esther Deus, Yahvé, se a gente for para os originais, você me procura, porque não tem citado no livro de Esther Yahvé, traduzido Deus. Felipe, mas um livro que nós não sabemos quem é o autor deste livro, e vão ter várias linhas de raciocínio, mas não se chegou a uma conclusão, os reformadores não se chegaram a uma conclusão concreta para dizer quem escreveu o livro de Esther. Mas apesar disso, é um livro canônico, um livro inspirado por Deus, com autenticidade da parte de Deus. E se nós formos ver que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, o livro de Esther faz parte disso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque é uma narrativa de uma história. Quando nós tentamos expor as cartas de Paulo, por exemplo, é um jeito que você olha, porque é um gênero literário diferente do livro de Esther. Esther é a narrativa de uma história de uma mulher de Deus, de alguém que tem os seus antepassados que são judeus, que é o povo de Deus que foi levado cativo, mas a gente não vê falando sobre Deus.
E aí Filipe vai dizer assim: como eu posso tirar lições de um livro que nem sequer cita o nome de Deus? E aí é interessante porque a gente pode perceber que viver aquilo que Deus tem para a gente é muito mais do que nós falarmos de Deus. A minha vida e a sua vida são os aspectos que vão transmitir os atributos invisíveis de Deus através das nossas vidas. Isso é muito sério, isso é muito maravilhoso e isso é um privilégio. E o Juan falou no domingo passado de uma festa chamada Purim. Quem estava aqui pôde ouvir sobre essa festa. Mas até chegar nessa festa eu quero te fazer uma relembrada rápida do livro de Esther. Assuero, se você quiser chamar ele de Xerxes, era o rei da época. Ele fez questão de dar um banquete, de festejar. E a rainha naquela época era a rainha Vasti. A Bíblia diz que ela era uma rainha muito bela, muito bonita, uma rainha formosa. Eu tenho certeza que ela não era tão formosa quanto a minha esposa, mas a Bíblia diz que ela é formosa. E o rei está ali dando uma festa para todo mundo, está bebendo, está fazendo as coisas dele ali, aquela festa. E a Bíblia diz assim: quando ele já estava meio alegre, quando já tinha bebido algumas, o seu coração já estava alegre do vinho, ele mandou os eunucos. Os eunucos eram aqueles homens que eles não tinham, que eles eram, cuidavam das mulheres dos reis daquela época, pois eles eram castrados, eles tinham uma castração. E aí então ele fala assim para os eunucos: busquem Vasti, eu quero mostrar a minha mulher para todo mundo aqui. E aí os eunucos vão até Vasti e falam assim: olha, o rei Assuero, Xerxes, como você achar melhor chamá-lo, está chamando, está falando que quer você lá, no banquete dele. E Vasti olha para ele e fala assim: não, olha para o eunuco e fala: eu não vou. Avisa o rei que eu não vou. Nisso, os eunucos voltam, avisam o rei do que havia acontecido. O que acontece com ele? Imagina o rei. Naquela época ele não podia ouvir, não. Não importasse se fosse a sua esposa e quem fosse. Ele se enfureceu. Nisto, ele se preocupou. Ele falou assim: se eu não tomar uma atitude com Vasti, se eu não fizer alguma coisa com Vasti, todas as outras mulheres do reino e dos reinos próximos não vão mais dar honra aos seus maridos, porque ela fez algo público, me desrespeitou publicamente. E ele faz um decreto para que todos saibam, fez na língua de todos da província, das redondezas, para que todos entendam que isso não se faz com o marido. E nisso Vasti é castigada e ela deixa de ser rainha. E aí entra a nossa personagem da nossa série, a corajosa Esther, que confiou na providência de Deus e teve vitória. Essa mesma Esther, uma mulher que também diz a Bíblia, uma mulher formosa, ela era cuidada por Mordecai. Quem era Mordecai? Seu primo. Mas ela tomava Mordecai como se fosse um pai, ela considerava Mordecai como seu pai, pois quem cuidava de Esther eram os pais de Mordecai. Eles haviam falecido. E assim que eles faleceram, Mordecai então se tornou o responsável por Esther. Logo, Esther obedecia, ouvia os conselhos do seu pai primo Mordecai. Os eunucos saem à procura de uma mulher, de mulheres, para levar até o rei. E fala assim: rei, são essas as mulheres que tem aqui ao redor, que a gente acha que tem um potencial para ser uma rainha. E Esther é uma dessas escolhidas. Ela é escolhida e mais 7 mulheres são escolhidas para isso. E aí ela passa por uma fase de embelezamento. E é interessante porque são 6 meses, depois mais 6 meses de embelezamento. Traduzindo, 1 ano. 1 ano comendo bem,
Um ano passando óleo no corpo para que a pele fique melhor. Você imagina, um ano de spa para chegar ao rei. Quem não queria um ano de spa? Eu fiquei um mês de férias, já engordei 6 quilos. E esse negócio de uma carne só não é brincadeira não, porque todos os quilos que a Cris perdeu nos casamentos veio para mim. Um ano se embelezando para chegar à presença do rei. E aí Esther chega e na hora o rei olha para ela e fala assim, é ela, eu quero ela. E o versículo 17, eu vou trabalhar um pouco mais isso à frente, vai dizer, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Interessante que ela é levantada como rainha. E agora entra novamente Mordecai, e entra mais um homem de confiança do rei chamado Amã. Amã era um homem de confiança do rei, ele tinha autoridade para fazer leis naquela época, porque o rei deu o carimbo e falou assim, você faz a lei que você quiser, que eu confio em você, você coloca o carimbo e manda distribuir pelos correios que eu confio no que você está falando. E Mordecai é odiado por Amã. Só que um pouquinho antes disso, Mordecai, ele livra o rei Assuero, ou Xerxes, como você quiser chamar, da morte. 2 eunucos conspiravam contra o rei e queriam matá-lo. E Mordecai chega e fala, e o rei consegue sobreviver, pois ele antecede a conspiração contra ele. E Amã começa a odiar Mordecai. E ele começa a odiar não só Mordecai, mas todos os judeus. Mas ele percebe que ele tem que começar por Mordecai, porque Mordecai é alguém que é influente. Mordecai é alguém que é um líder, alguém que ele percebe que é alguém presente na vida dos judeus ali. E naturalmente a gente começa pelos líderes, quando tem uma grande revolução, quando acontece alguma coisa. Na viagem que eu tive, eu pude conhecer a ilha em que o Mandela ficou preso, um dos presidentes da África do Sul, que foi o grande divisor de águas para que o apartheid fosse aceito e não aceito, e a igualdade voltasse a ser normalmente algo normal entre negros, brancos, ricos, pobres e assim por diante. E na cadeia ali, naquela prisão, era nítido que eles prendiam e faziam questão de ficar de olho nos líderes, porque através dos líderes, através de alguém que tem bons pensamentos, influencia pessoas, o resto vai atrás. Então você começa onde? Tirando pela raiz, aquele velho ditado, vamos tirar o mal pela raiz. Então a ideia é, para você acabar com alguém, com alguma coisa que você não gosta, começa por aqueles que estão em evidência. E aí Amã fala assim, já sei, eu vou decretar a morte dos judeus, eles estão presos aqui, Babilônia está debaixo das nossas rédeas, então vamos acabar com esses judeus, vamos acabar com eles. Só que na soberania de Deus, Esther era rainha. Já que Esther era rainha, ela poderia interceder pelo povo de Deus. E se você olhar no capítulo 4, vai dizer que Amã e os judeus, eles se vestiram do quê? De pano de saco. O que isso significava no Antigo Testamento? Significava tristeza profunda e quebrantamento a Deus. E aí, Esther fica sabendo que Mordecai e muitos judeus estão fazendo isso, e ela não está sabendo porquê, ela não está sabendo direito da lei ainda. E ela manda um eunuco falar com Mordecai para ver o que está acontecendo. E o eunuco vai até Mordecai. Mordecai, o que está acontecendo? E Mordecai explica. Volta para Esther e fala para Esther o que está acontecendo. Depois disso,
Ela fala assim: olha, é difícil, não tenho muito o que eu fazer, porque eu só posso aparecer no pátio para o rei para pedir alguma coisa para ele. E se ele não me estender o cedro, ela teria que correr o risco. E ela fala assim: avisa Mordecai para que jejuem por mim, todos, 3 dias, e eu também jejuarei. E depois disso, irei a ter com o rei. E ela foi, fez isso, saiu no pátio, o rei estendeu, e o rei falou assim: peça o que você quiser, Esther. Se você quiser metade do meu reino, eu te darei. E Esther não pede isso. Esther pede um banquete. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria. Ela pede um banquete e fala assim: rei, quero um banquete com você e com Amã. E o rei fala: tudo bem, nós vamos ter um banquete. E neste banquete ela relembra alguma coisa para o rei que tinha acontecido, que Mordecai tinha ajudado o rei a não morrer e ele não tinha recebido honra. E Amã já tinha feito uma forca para matar Mordecai. Depois disso, o rei chega e fala assim: Amã, uma pessoa que precisa de honra, o que você acha que eu devo fazer com ela? E aí, Amã enche o peito e fala assim: já sei, o rei está querendo saber o que eu quero. O que eu quero, porque eu sou a pessoa mais próxima dele. Uma veste bonita, as tuas melhores vestes, um cavalo branco, bonito, e ande pela cidade toda recebendo honra. Pois feito, Amã, faça isso com Mordecai. Ele se irou mais ainda e foi para os seus da sua casa e contou o que havia acontecido. Logo depois, vamos encurtar e resumir um pouco a história. Esther continua, e no banquete ela fala que Amã está tentando contra o povo de Deus e que Amã pretende matar Mordecai. O rei Assuero, Xerxes, se ira e fala assim: ah é? Aí relembram que ele tinha feito uma forca para matar Mordecai, e o rei fala assim: pegue Amã e mate na forca que ele mesmo construiu. E ele é enforcado, ele é morto. E por fim, Esther pede um decreto para que os judeus pudessem se defender, pudessem batalhar contra aqueles que tentassem contra o povo de Deus. Em resumo, a festa do Purim é uma festa para comemorar que o mal que tentaram contra o povo de Deus se tornou em bênção e libertação e vida novamente. O Purim é uma festa que tinha que ser celebrada ano após ano, para que relembrasse que toda essa história, que tentaram contra o povo de Deus e não conseguiram ter êxito. Porque Deus é um Deus soberano, um Deus que traz providência, traz coragem àqueles que o amam e traz a vitória. Quero convidar você a abrir no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos e vamos tirar deste último momento que temos no livro de Esther algumas lições. O tema principal do livro todo é: Deus cuida dos seus com soberania. Quem tenta destruir o povo de Deus é destruído. Quem tenta destruir o povo de Deus é destruído. Nós hoje, como igreja, povo de Deus, continuamos sendo povo de Deus. Inimigos vão se levantar contra a gente, mas Deus cuida da gente o tempo todo. Capítulo 2, do versículo 15 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Esther, capítulo 2, do versículo 15 ao 20.
Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei. Nada pediu, além de que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, que Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandamento de Mordecai, como quando a criava. Esther não foi escolhida por Assuero. Esther não foi escolhida por um rei. Esther foi escolhida por Deus. Guarde bem isso. Na narrativa a gente vai entender que eunucos escolhem ela porque ela tinha um potencial. Ela é levada até o rei e o rei fala assim: eu quero fazer dessa mulher rainha. E aí a gente começa a pensar assim: puxa vida, ela era linda. O texto fala que ela era formosa. Ela tinha tudo para se apegar nas suas características humanas. Ela tinha tudo para se apegar naquilo que Deus já lhe dara antes dessa oportunidade de ser rainha e ser escolhida rainha, que era a beleza, que era ser alguém que as pessoas ao redor estavam olhavam para ela e falavam: puxa vida, que moça bonita. E é bom, é gostoso você olhar para alguém e falar assim: nossa, puxa vida, que pessoa bonita. É gostoso aos olhos. Como diz o ditado, é colher aos olhos. Mas Esther entende que ela não foi escolhida porque ela era bonita, porque ela tinha um potencial para ser uma bela rainha, ou qualidades para ser uma boa rainha. Esther foi escolhida por Deus. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês essa noite é sabedoria vinda do alto. A soberania de Deus te faz ser sábio segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos de Deus. A gente julga alguém inteligente, aquela pessoa que ela transita em vários meios, que ela entende um pouco de cada coisa, que as opiniões e as coisas que ela diz acabam acrescentando alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que sabedoria muitas vezes é melhor você se calar, ouvir mais, do que falar demais. A Bíblia diz que se você se calar, mesmo sendo tolo, mesmo o tolo quando fica quietinho, ele é passado por sábio. Então a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus vinda do alto para Esther, era nítido que ela ouvia aquilo que vinha da parte de Deus para ela. Ela ouvia que as pessoas que estavam ao redor dela, que amavam a ela e amavam a Deus, falavam para ela. Se você parar e pensar, nós temos vários meios de entender e sermos sábios, segundo a palavra de Deus. Alguns meios te relembrando: leitura bíblica, oração, culto doméstico, devocional, vir à igreja e oração. E tem mais um: comunhão com os irmãos.
Quando você tem comunhão com aqueles que amam a Deus, eles vão te ajudar a ser mais sábio. Porque talvez tenha alguma área na minha vida que eu acho que eu estou acertando, e o Rafael pode chegar para mim: Felipe, eu acho que você está confundindo um pouco as coisas aí. Você lembra lá na Bíblia? Então, lá está dizendo alguma coisa diferente disso. E a sabedoria vinda do alto é a sabedoria que todo aquele que ama a Deus precisa buscar. Esther nos deu este exemplo, do versículo 15 ao 17. A gente vê que ela ouvia no versículo 15 os ensinamentos de quem? Do seu primo Mordecai. Ela ouvia atenta o que ele tinha para dizer. Quando eu ia para a escola, minha mãe perguntava assim logo que eu chegava em casa: e aí, como foi a escola? Sempre dizia: a escola estava ótima. E você na escola, prestou atenção? Ou você estava só de corpo? Eu dava uma risada e nunca respondia, porque ela já sabia a resposta. Claro que eu estudava muito, né? Mas ela ouvia atentamente. Ela captava aquilo para o coração dela, aquilo que vinha de pessoas que cuidavam dela e que amavam o Deus verdadeiro. Eu tenho algumas coisas para te perguntar. Esther ouviu a voz de Deus como? Por meio do eunuco, e por meio de quem? Do seu primo Mordecai. O eunuco foi ter com ela não foi rebelde ao eunuco, ela foi se apresentar ao rei. E Mordecai fala para ela assim, lembra no versículo 10, Esther não havia declarado o seu povo, do capítulo 2, nem sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Qual era o mandamento que Mordecai falou para Esther? Não fala de onde você é, não fala que você vem do povo judeu. Esther ouve com sabedoria e não fala, e guarda o mandamento de Mordecai. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Esther 2,17. E eu já li, mas só para relembrar, que o rei amou mais a Esther do que qualquer outra mulher. Quando obedecemos e temos a sabedoria vindo do alto, nós temos a aprovação de Deus, que é o que importa, e Deus nos abençoa segundo os teus propósitos debaixo da sua soberania. E Provérbios 12:15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Eu queria, antes de passar para o próximo ponto, te dizer que o orgulho, o egoísmo, são coisas que depois que o pecado entrou no mundo, e principalmente nós homens, não gostamos de dar o braço a torcer. Nós, como ser humano, temos dificuldade em ouvir o outro. E pior ainda, temos dificuldade em ouvir as pessoas que são próximas a gente. Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso esposo, nossos amigos próximos, nosso pastor, o presbítero da nossa igreja. Às vezes a gente ouve qualquer coisa na televisão e coloca em prática. E se for coisa boa, coisa vinda de Deus, não tem problema. Mas às vezes os conselhos que são de pessoas próximas, pessoas que te amam e que querem o seu bem e o seu crescimento, nós fechamos os ouvidos. Nós precisamos ouvir os conselhos, porque o sábio, aquele que ama a Deus e confia na soberania de Deus, entende que pessoas são instrumento de Deus para o nosso crescimento. E Esther entendeu isso, entendendo que a sabedoria vinda do alto incluía ouvir as pessoas que estavam ao redor dela e acatar aquilo que lhe era proposto. Próximo ponto. O alívio para o povo de Deus, debaixo da soberania de Deus, o socorro é vindo do alto.
através da vida de Esther. O versículo 18, eu quero ler com você, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos teus servos, e era o banquete de Esther. Concedeu o que aí? Alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Uma palavra pequena, alívio. Mas já era Deus mostrando que através da vida de Esther, através da soberania de Deus, colocando Esther como rainha, através da vida dela traria o quê? Alívio ao povo de Deus. O socorro de Deus para com o seu povo que estava cativo pelos babilônicos veio através da vida de Esther. E novamente fazendo menção à ilha que eu visitei, o Mandela ficou 27 anos preso. Não foram 2 dias, nem 10 dias, nem um ano. Foram 27 anos preso. Ele ficou 27 anos pregando perdão. E o alívio só veio depois de 27 anos. O problema da gente como ser humano, a gente quer dar um jeitinho de mexer na soberania de Deus. A gente quer colocar a mãozinha humana na soberania de Deus. E aí nós temos um problema, porque a soberania de Deus é de Deus e não de homens. E debaixo da soberania de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito daquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. Para você ter ideia, na soberania de Deus, às vezes a gente não consegue enxergar, e tem muitas coisas que estão debaixo da soberania de Deus, que não entenderemos aqui. Mas como temos que confiar que Deus está cuidando, agindo, está direcionando segundo o seu propósito. Quero relembrar com você 2 versículos. Salmo 119, versículo 143. Salmo 119, 143. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eu fico imaginando Esther. Ela devia estar assim, puxa vida, virou rainha, estava num povo que não era o povo dela, mas ela continuava ouvindo os mandamentos, e foi instrumento de Deus para ser socorro vindo do alto àquela nação que estava cativa. E Romanos 8, 35 a 37, e eu queria dizer isso para você, é uma das partes também que eu mais gosto da Bíblia, esses versículos, eu não podia deixar de citá-los. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará? Nada. Não importa o que você passe, não importa que pareça que tudo está dando errado na sua vida. E eu não quero pregar aqui a teologia da prosperidade, pelo contrário. O povo de Deus estava cativo há alguns anos. E o alívio para o povo de Deus veio por intermédio da vida de Esther. Mas debaixo da soberania de Deus, tudo o que aconteceu, desde o cativeiro até a saída do povo de Deus, através que o rei Ciro, o persa, liberou o povo de Deus para que voltasse e retornasse, tudo isso estava debaixo de um plano maior. Deus nunca é pego de calça curta. Deus nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente está assim, a gente se assusta às vezes com alguma coisa que acontece no nosso dia a dia,
Às vezes está com a cabeça longe, aí você está andando pela casa, aí você leva um susto porque alguma coisa aconteceu. Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está no tempo nosso e fora do nosso tempo. Logo, Ele está guiando tudo para a honra e glória do nome dEle. E o último ponto, queria lembrar que Deus usa pessoas para a sua glória. Somos essas pessoas usadas nas mãos de Deus? Percebemos essas pessoas que são usadas para serem instrumento de Deus na nossa vida? Duas perguntas para você pensar e refletir. Assim como eu disse que Esther foi usada para a glória de Deus, todos nós que somos salvos somos chamados para glorificar a Deus. E não só isso, precisamos entender que irmãos em Cristo, o corpo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, é instrumento para a nossa santificação. Então nós temos que perceber essas pessoas ao nosso redor. Próximo ponto, pequeno. Obediência de Esther versus desobediência de Vasti. Quero te fazer um contraste. E esse é o último ponto da nossa pregação, antes da nossa conclusão. Esse contraste. Vasti não obedeceu o que lhe foi ordenado. O que aconteceu? Ela foi tirada do reinado. Esther obedeceu a Mordecai, os eunucos, e cumpria aquilo que o rei lhe ordenara. Porque, se você relembrar um pouco, e você pensar um pouco, todas as autoridades que estão sobre nós são instituídas por quem? Por quem? Pelo governo? Por Deus. Está debaixo da soberania de Deus. Logo, não importa se são pessoas que temem a Deus ou pessoas que não temem a Deus. Você tem que orar pela vida dessas pessoas que estão acima de você. E tem que acatar tudo que essas pessoas disserem a você, enquanto ela não infringir nenhum mandamento da Bíblia. O único momento que você pode ir contra um governante é quando ele for contra algo que está na palavra de Deus. Agora, se você vai contra porque você não gosta, porque você não está afim, aí você tem um problema, porque Deus está dizendo que você tem que obedecer. E quando a palavra de Deus começa a se tornar estranha e não dá muita vontade de você fazer aquilo que está na palavra de Deus, o problema não está na palavra de Deus, o problema está em você. Pense nisso. E a obediência de Esther, em contraste com a desobediência de Vasti, mostra que debaixo da soberania de Deus, Deus entende que nós temos que obedecê-lo, para que o seu plano, para que o decorrer da nossa vida seja para a honra e glória dele. A obediência a Deus tem que ser contínua no nosso dia a dia. A obediência a Deus são nas grandes e nas pequenas coisas. A obediência a Deus é quando nós estamos no nosso trabalho e nos é proposto algo que não é muito legal. A obediência a Deus é quando diz assim: olha, o namoro que Deus tem para alguém que ama a Deus é assim. Vivam assim, você obedece ou não. O casamento que Deus tem para você é assim. Não assim como o mundo coloca. Isso é estar obedecendo a Deus em todos os aspectos. E, gente, o inimigo vem com vários banquetes para você, com várias tentações para que você caia, para que você se passe até por um incrédulo, porque Vasti não amava a Deus. E esse contraste tem que ser presente na vida do cristão. Nós que somos filhos de Deus, precisamos estar em contraste com a sociedade lá fora. Nós não podemos desobedecer como o povo que não é de Deus desobedece. Nós não podemos não ouvir a voz de Deus como o povo que não é de Deus faz. Porque você não está mais escravizado pelo pecado, você não é mais cego pelo pecado. E você tem que obedecer a Deus.
de todo o seu coração, nas grandes e nas pequenas coisas. Nessa viagem, eu vou contar bem rápido, porque o tempo nosso já está avançado, mas nós alugamos um carro para fazer um passeio, e lá o volante é do outro lado. E foi difícil dirigir com o volante na direita, e eu fugi das balizas o dia inteiro, porque eu sabia que meu senso de espaço não ia ser o mesmo, porque eu estou acostumado a dirigir na nossa mão, que é o volante na esquerda. E chegou a noite, eu precisei fazer uma baliza. Tínhamos que parar no carro e tinha que fazer uma baliza no estacionamento. E assim que eu fui fazer a baliza, o carro pegou a roda na guia. Que fique bem claro que era porque estava em inglês, se não aconteceu. Mas aí o carro pegou na guia e a calota do carro se estragou. E aí eu saí do carro bem rapidamente, a Cris também estava saindo do carro, saí, já dei a volta e fui ver o que tinha acontecido. E tinha arranhado bastante a calota do carro. Aí a Cris falou, amor, quebrou? Eu falei, olha, quebrar não quebrou, né? Mas arranhou legalzinho aqui. Falei, isso é caro? Eu falei, uma calota não passa de R$30. Ela falou, então tá bom, vamos jantar tranquilo, esquece isso. Tá. No outro dia fomos devolver o carro. E claro que o cara da locadora, a pessoa da locadora, percebeu que estava arranhada a calota. E aí ele chegou para a Cris, eu não falo por inglês, a Cris fala, e aí a Cris, ele falou assim, isso aqui. Aí a Cris falou, realmente, pegou a roda e tal. E aí ele falou assim, onde foi isso? Eu falei, estacionando e tal. Ah tá, então eu vou ter que te cobrar tanto. Que era um valor bem alto para uma calota. Ainda falei para ele assim, pode falar para ele que esse valor, ele troca as 4 e ainda sobra. E a Cris falou isso para ele. E bem de bate-pronto, nós estávamos fora da locadora, ele falou assim, mas tem um jeito. Tem como amenizar isso para ficar bom para todo mundo. Você me dá um dinheiro, que não vai ser o que a locadora pede, e está tudo certo. Aí a Cris traduziu para o português e falei, não, nós vamos fazer o certo? Que agora eu sou um casal, então a gente tem que conversar, né? Ela, sim, amor, com certeza. Por mais que doa, a gente vai ter que pagar, é bastante. E a resposta da Cris para ele foi, olha moço, cobre o que você tem que cobrar, porque nós não fazemos esse tipo de coisa. E fomos adentrando, ele ficou quieto, ele foi mexendo nos documentos, a hora que ele deu para a gente assinar que estava tudo certo, não tinha sido cobrado nada. Aí a Cris falou, pô, acho que ele não cobrou, eu falei, pergunta para ele. E ela perguntou, e a resposta dele foi assim, fiquem tranquilos, é só uma calota, a gente resolve isso, não vamos cobrar isso de vocês. Gente, é só um exemplo. Poderia ter tido pago. Talvez Deus não tivesse dado esse privilégio de desfrutar disso. Talvez eu tenha que ter pago aquilo. E aí eu te pergunto, eu estava num lugar que ninguém sabia quem eu era. Que quase ninguém falava a língua que eu falava, a não ser a minha esposa e raras pessoas que vimos que eram brasileiras. Mas tinha alguém que me conhece desde antes da fundação do mundo. E Ele sabe tudo que se passa no meu coração. É o Deus que me salvou. É o Deus que eu temo desobedecê-lo. Porque eu amo Ele acima de todas as coisas. Deixa eu te contar uma coisa. Esse Deus está em todos os lugares, o tempo inteiro. E Esther nos mostra isso. Ela confiava na soberania, descansava na soberania de Deus e ouvia aqueles que estavam ao seu redor. 2 textos para a gente ler. João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se você ama alguém ou algo, você não vai fazer algo contra. Você vai lutar para que aquela pessoa esteja feliz com as suas atitudes. Eu sou novinho de casado. Hoje é dia 25, então daqui 2 dias eu completo 1 mês de casado. Mas não adianta dizer que eu amo minha esposa se tudo o que ela não gosta
eu fizer e nem não me arrepender e não me entristecer. Não tem como você dizer que ama a Deus se você vive em desobediência como um crédulo. Não tem como você dizer que ama a Deus se o seu coração não ama a Deus acima de todas as coisas. O amor liberta. Ame a Deus de todo o seu coração e faça o que você quiser. Porque se você amar a Deus de todo o seu coração, você vai fazer aquilo que o agrada. Evangelho não é prisão. Evangelho é amor. Evangelho é temor a Deus. Evangelho é primeiro os interesses e a glória de Deus e depois a minha. Em Atos dos Apóstolos 5:29 vai dizer: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Então, é necessário que você ame a Deus e obedeça a Deus antes do que a pessoas. Esther, debaixo da soberania de Deus, ela obedeceu a Deus. Ela teve a sabedoria vindo do alto, confiou no seu primo Mordecai, no eunuco, foi até o fim, se tornou rainha. Através da vida dela veio alívio, um alívio maravilhoso a todo o povo. E eu contei a história no começo do culto, não vou contar novamente. Ela mostrou que a obediência transforma a vida. Só que eu não podia esquecer de uma história bem parecida. Somos diferentes do mundo. Obediência é a marca do cristão. A diferença de Esther era o seu caráter e não a sua beleza. Coloquei beleza aqui pensando nos atributos do ser humano. Confiou em Deus. Tem uma história de alguém que, debaixo da soberania de Deus, Deus não foi pego de surpresa quando o pecado adentrou o mundo. Tem uma história que, debaixo da soberania de Deus, o Verbo se fez carne e trouxe alívio ao pecador. Teve alguém que, debaixo da soberania de Deus, obedeceu ao seu Pai até a morte de cruz. E teve alguém que, por essa obediência, trouxe salvação àqueles que creram, confiam e colocam toda a sua fé nele como Salvador. Essa soberania de Deus não é só na história de Esther, é na minha história, é na sua história, porque a soberania de Deus fez com que o Filho amado dele viesse, morresse, trouxesse alívio e trouxesse salvação por meio da obediência ao Pai. Concluindo, mesmo em situações adversas, Deus permanece o mesmo em soberania e bondade. Cristo morreu por nós. Deus nunca é pego de surpresa, mesmo que os nossos olhos pareçam assim. Concluo então: a fidelidade de Deus, aliança feita com o seu povo e demonstrada da maneira soberana e providencial com ele, preserva seu povo do ódio dos incrédulos, mesmo quando Israel está aparentemente sob pressão, encorajando o seu povo, dando a providência no momento certo e mostrando sempre que quem nos dá a vitória, independentemente da situação, é Ele. Coragem, providência, vitória em uma história guiada por Deus. E você tem deixado Deus guiar sua história? Descansando nele?